Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quero deixar aqui um texto que se encontra no livro de João, capítulo 4, versículo 50 da palavra do Senhor nosso Deus. Diz assim o texto sagrado: Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. Nós estamos vivendo um momento em que, se nós ficarmos ouvindo o que diz a Rede Globo, se nós ficarmos ouvindo o que diz a Record, o SBT, se nós ficarmos ouvindo o que diz o mundo em geral, o que diz os políticos, os que diz os governadores, os deputados, os prefeitos dos municípios, se nós ficarmos ouvindo somente o que diz esses homens, nós iremos ficar frustrados, decepcionados, desacreditados. Mas quando nós ouvimos o que diz o Senhor na sua palavra, nós criamos confiança, nós criamos esperança, nós criamos dentro de nós mais força para poder passarmos por esta situação. Aqui diz a palavra do Senhor a história de um centurião. Uns dizem, aqui diz ser seu filho, em outras versões um amigo, outras versões um empregado, mas o certo é que o centurião tinha alguém que ele amava. E essa pessoa ao qual o centurião amava, essa pessoa estava enfrentando uma doença, passando por um problema, passando por uma dificuldade. Mas nos diz a palavra do Senhor que este homem, o centurião, ele não procurou Roma para resolver os seus problemas. Ele não procurou o Estado para resolver os seus problemas. Ele não escorou no município onde ele vivia. Ele não escorou no seu armamento de guerra. Sendo ele um centurião, um homem de poder, de autoridade, ele não se escorou na sua capacidade física. Este homem, ele procurou a pessoa correta. Ele procurou ouvir a voz de uma pessoa correta. Não a voz do Estado, não a voz dos governadores, não a voz dos prefeitos daquela época. Ele procurou ouvir a voz de Jesus. E Jesus disse para ele: Vai, disse-lhe Jesus, o teu filho vive. E esse centurião, mesmo com todo o seu poder, com toda a sua capacidade, com toda a sua intelectualidade, esse homem, centurião, ele procurou ouvir a voz de Jesus. Que voz nós estamos dando crédito nos dias atuais? Qual é a voz que nós estamos dando razão nos dias atuais? A voz de Cristo? A voz da palavra do Senhor? Ou nós estamos dando crédito e criando em nós uma ansiedade, um desespero, ouvindo o que o mundo diz, prestando atenção no que o mundo fala? Este é um grande exemplo desse centurião. E ao ouvir a voz de Jesus, ele creu e voltou para a sua casa. E ali, chegando em casa, os seus empregados vieram até ele e disseram que o seu servo ou que o seu filho estava curado. E ele disse que hora que foi que aconteceu a melhora do meu filho ou do meu servo. E disseram para ele ali o horário. E então, ele imaginando, ele analisando, percebendo, ele viu que foi no mesmo horário que Jesus disse para ele: Vai, o teu filho vive. Nós estamos em busca de ouvir palavras de autoajuda. Muitos de nós estão em busca de ouvir agrados de pessoas. Mas quando nós passamos a ouvir a palavra do Senhor, ela nos enche, ela nos capacita, ela nos renova, ela nos fortalece, ela nos alimenta. Enquanto você ficar ouvindo a Rede Globo, o SBT, a Record,
as notícias mundiais da Coreia do Sul, da Índia, da China, da Itália, as mortes que estão havendo nos Estados Unidos, você vai criar desespero em seu coração, você vai criar fadiga em sua alma. Mas a partir do momento, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a partir do momento que você dá ouvidos à palavra de Deus, o seu coração vai tranquilizar, a sua alma vai tranquilizar, o seu interior vai tranquilizar, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Talvez você não tenha fé, talvez você não acredita, talvez você até hoje não tenha um entendimento acerca das Escrituras. Mas este homem, ao ouvir a voz de Deus, ele deu crédito. Este homem, ao ouvir Deus falar com ele, Jesus pronunciando e dizendo, vai, teu filho vive, esse homem creu. E ele diz no mesmo texto, na mesma história, Jesus queria ir na casa dele. E ele diz para Jesus, Senhor, eu sou um romano, eu não tenho condição de receber o Senhor na minha casa, eu sou uma pessoa de guerra, um lutador, mas eu sei que se o Senhor disser uma palavra, apenas uma palavra, o meu servo viverá, o meu filho viverá. E Jesus disse para ele uma palavra, ele estava esperando uma palavra de Jesus. E uma palavra de Jesus muda a situação, uma palavra de Jesus muda destinos, uma palavra de Jesus traz recurso, traz esperança, traz renovo. Apenas uma palavra. E eu sei que o meu servo viverá. E foi assim que foi feito. Foi desta forma que Jesus trabalhou. Jesus disse para ele uma palavra. Vai. Vai tranquilo, vai. O teu filho vive. Oh glória. Isso é motivo de nós, irmãos, glorificarmos a Deus nesta tarde. É motivo de nós nos alegrarmos com isso. Porque o Senhor está dizendo para nós uma palavra. Vai, o teu filho vive. Ele está dando para nós esperança nessa tarde. Ele está dando para nós, ou está mostrando para nós que com apenas uma palavra, ele resolve o problema do aflito, ele resolve o problema do cansado, ele resolve o problema do necessitado. Com apenas uma palavra, ele resolve a situação daquele que necessita. E ele quer resolver a sua situação nessa tarde. Ele quer resolver o seu problema nesta tarde. Ele quer resolver a sua luta, a coisa que você está enfrentando nessa tarde. Assim como aquele homem, o centurião, estava enfrentando. A perca do seu amigo, a perca do seu filho, a perca do seu servo. Estava passando por percas. E talvez você também está passando por percas. Percas de esperança, perca de ânimo, perca de coragem, perca de animação, perca da família, perca da saúde. Talvez você está passando por diversas percas nesta tarde. Mas a palavra de Deus para você nesta tarde é essa. Apenas uma palavra dita por Jesus fez com que o seu servo melhorasse, fez com que seu filho melhorasse, fez com que aquele homem melhorasse daquela doença à beira da morte. E é assim que Deus vai fazer contigo nesta tarde. Com apenas uma palavra, Ele vai ressuscitar os seus projetos, Ele vai ressuscitar aquilo que você almeja, Ele vai ressuscitar a sua esperança, Ele vai ressuscitar o seu propósito, aquilo que você tanto se empenha, com apenas uma palavra. Creia nessa palavra nesta tarde. Reflita nessa palavra nesta tarde. João capítulo 4, versículo 50. É um texto glorioso, um texto fundamental, ou fundamental para as nossas vidas nos dias atuais. Com apenas uma palavra, aquele homem se levantou. Com apenas uma palavra de Jesus, você vai se levantar nessa tarde. Você vai se reerguer, se fortalecer, se animar, e a sua vida
vai ser outra vida a partir de hoje. Que Deus lhe abençoe, em o nome de Jesus.